do mês fosse passado o mesmo repasse, que eu acho esse muito importante. O ano que vem é 19 da Lua, que seja aprovado, então janeiro 19, fevereiro 19, março 19. Né? Outra coisa que eu acho também que nós vamos ter que discutir de novo, e pedir aos vereadores, e o Conselho Municipal também já fez essa demanda, é referente sobre o passe, que o companheiro Valdevino falou, do passe que foi retirado das pessoas de usuários de saúde mental. O que acontece? Isso não é mais com a Prefeitura, foi feito um projeto de lei que determinou isso. Então, nós precisamos conversar de novo com a Câmara de Vereadores, para que a Câmara entenda o porquê da necessidade do passe para as pessoas usuárias de saúde mental, que ela não pode... Veja bem, se a gente fizer com que ele assine um compromisso que ele está afastado permanentemente, eu estou afastando essa pessoa da possibilidade de recuperação. É isso que a gente está discutindo. Então, quando eu falo que então você tem que assumir que está permanentemente com problema. Eu estou dizendo que ele não tem recuperação. E o que nós queremos é o contrário. Nós queremos abrir uma possibilidade daquele que está, nesse momento, passando pelo seu problema, que ele possa ter, sim, essa oportunidade de receber esse benefício. E aí, a gente volta a dizer com a Câmara, eu acho que a lei que foi aprovada no começo do ano foi feita de uma maneira muito atabalhoada, que fez com que a gente não pensasse vários fatores dessas coisas que a gente deveria estar discutindo com mais tranquilidade, com mais calma, para que a gente não fizesse esses enganos. Eu também tenho uma pauta que eu gostaria de trazer para que a gente pudesse discutir em audiência pública, vereadores. Eu não sei ainda se isso vai ser aprovado pelo Ministério da Saúde, como foi colocado, mas eu acho que Florianópolis precisa discutir isso. Existe uma possibilidade de que os exames de HIV sejam feitos em farmácia. E aí a pessoa vai lá e recebe. Eu acho que isso tem que ser feito uma audiência pública para se discutir isso em Florianópolis. Porque, assim, saber de um exame de HIV, se é positivo ou negativo, sem ter um profissional para que medir a consequência emocional desse resultado, para uma pessoa que não está preparada emocionalmente para ter esse resultado, pode ser uma coisa muito perigosa. Então, o Ministério da Saúde, quando passa isso para uma farmácia, ele está fazendo assim, você vai lá, descobre, ele tem uma reação, a Secretaria de Saúde nem vai saber quem é, e por quê, e qual é o motivo. Né? Então, eu acho que a gente teria que fazer uma audiência pública para discutir isso. Queria lembrar que o ano passado o Instituto Arco-Íris tinha profissionais que faziam o teste de HIV, muito preparados, com curso de formação para isso, porque você, para dar uma notícia dessa para uma pessoa, você tem que ter um preparo emocional para você chegar e dizer, e a pessoa já estava preparada, e agora a gente está jogando isso para que a pessoa faça isso sozinha. Eu acho que a Câmara de Vereadores de Florianópolis tem que ter uma preocupação com isso e fazer antecipar, mesmo que o Ministério da Saúde faça uma lei dessa. Que em Florianópolis a gente não possa aceitar isso, porque eu acho isso, na minha opinião, eu acho isso muito maléfico. Né? Então, acho que a gente está antecipando esse problema que pode vir a acontecer. E obrigado pela atenção mais uma vez. Obrigado, Marcos. Bom, passa a palavra agora, então, à Secretaria de Saúde, passa ao Sandro e ao Nuve, pode fazer a tabelinha para que respondam as perguntas, façam as suas considerações, para que, posteriormente, a gente passe a palavra para os vereadores para conclusões finais e os devidos encaminhamentos. Sandro, fica à vontade. Bem, só para pontuar o que foi perguntado, né? O seu Solimar da Prainha falou a respeito da questão da obra lá, né? Eu estou fazendo uma visita praticamente em todas as unidades agora que me solicitaram um reparo, o que tem que fazer. Essa semana que vem a minha agenda está fechada só para as unidades. Essa questão do lençol eu acho que também não procede, porque, olha, no nosso almoxarifado está lotado de lençol. Então a coordenadora tem que fazer solicitação. Tá? Onde está pegando isso. Mas, com certeza, tem muito no almoxarifado. A questão do CAPS. O senhor tocou também da questão da UPA, que não tem um raio-x. Nós estamos fazendo a licitação dos 2 raios-x das 2 unidades, tanto do sul quanto do norte. Quanto ao CAPS, nós estamos fazendo o projeto para revitalizar toda a estrutura. E essa questão do transporte, nós temos que dar uma olhada lá, né, Ronaldo? No Vale Transporte. Vamos ver com o secretário também. O Ed do Estreito, sobre a questão do laboratório de Santa Catarina, que é um laboratório contratado nosso, eu vou passar para a vigilância sanitária. Isso é gravíssimo. Um laboratório não pode
com certeza tinha que receber uma capacitação do laboratório mesmo, não é da prefeitura. Aliás, ele foi treinado para isso, né? Ele é um técnico que, no estudo dele, ele tinha que usar. Não sei por que não. Então, eu queria que o senhor fizesse uma denúncia na vigilância sanitária. Ou na ouvidoria da vigilância, eles dão uma passada lá. A Tina, né? O Pantanal entra em licitação sexta-feira. Eu não estou contando piada, é verdade. Terminou todos os projetos essa semana, então o procedimento passou no grupo gestor e vai começar o processo licitatório sexta-feira com a publicação do edital. Amanhã. Pior que amanhã. E, como eu falei, os outros postos de saúde todos estão sendo listados. O único que estava faltando era o Pantanal. Todos os outros que estavam parados, Campeche, Leila, já abriu a licitação, está em processo de homologação. Eu acho que era isso. Então, aí eu vou passar para o Núvio, que o Núvio está estudando toda essa questão. Bom, eu vou passar então para o Núvio. A pergunta do Jajá ele não falou no microfone, mas corresponde aos horários de funcionamento de postos de saúde. Após essa pergunta, o vereador Lino para a pergunta e depois as considerações. Pode fazer a pergunta agora, já responde as duas de uma vez só, mas faça ao microfone, vereador Lino, vou lhe passar o sem fio. Pode fazer o discurso. Não, eu estava aqui observando, notei quase todas as pessoas falaram. Eu tenho algumas questões, o senhor não respondeu nenhuma do Valdivino ali, que em relação ao... Onde é que ele está? Saiu? Do CAPS 3, que ele estava levantando ali também. Eu não sei qual é o posicionamento sobre a prefeitura na parte da saúde, na saúde mental, sobre ele reivindica da CAPS 3, além do IPQ, bom, atualmente não está funcionando, é uma perspectiva talvez a médio prazo, né? Então, esse é o ponto que levantar. Agora, o senhor falou isso aí, eu queria que ou esclarecer agora, elucidar agora, ou no dia 26, que assim, os laboratórios não estão participando. Eu não entendi bem essa formulação. Quando o senhor, porque são assim, são 4, 5 aspectos, né? O segundo, a questão do fornecimento dos medicamentos, que eles não querem fornecer. Pô, o que é isso? Então eu gostaria até que... isso é um ponto que não ficou... Né, foi muito ano passando. Né, as obras paralisadas, acho que estão sendo retomadas a licitação, eu concordo. Né, e o material do almoxarifado, que é problema de gestão. Então, isso é o problema do gestor. Que é isso? Do posto de saúde, né, que eu estou falando. Não do almoxarifado. Tem que haver uma solicitação. Então, isso. Então, isso eu queria saber, esses pontos, assim, me esclarecer um pouco, para depois fazer um encaminhamento. Quer falar primeiro? Sim. Bom, vamos por partes. Primeira questão dos horários. A gente tem trabalhado lá na secretaria, a gente está com planos. Uma das questões que a gente tem trabalhado muito é a questão do acesso da população aos serviços de saúde, né? E mais especialmente aos serviços de atenção primária, que são os centros de saúde onde tem as equipes de saúde da família. A ideia é estar ampliando o acesso tanto na questão do horário como na facilidade, né, da maneira como as equipes acolhem a população ou recebem a população. A questão dos horários, a gente já conseguiu ampliação de horário em algumas unidades, tá? E é uma ampliação que é uma ampliação não parcial, como existia antigamente, por exemplo, lá no posto do Estreito, que depois de certo horário só tinha uma equipe reduzida lá para fazer um atendimento. A ideia é a gente ter equipes completas fazendo isso em horários ampliados. A gente conseguiu agora com algumas ações que acho que a gente tem em torno de 30%, 40% já das unidades abrindo ao meio-dia, tá, que a gente não tinha antes. Algumas unidades já estão passando por horário até às 7 horas, mas específico lá no continente e mais especificamente ainda lá na Aracílio Ascalado, a gente está com um problema de recursos humanos, que o senhor mesmo falou aqui, e que nos impede de pensar no momento de ampliar. Então, primeiro a gente tem que resolver esse problema para deixar o serviço funcionando normalmente no horário que já acontece hoje.
como o senhor disse, a gente está tendo que limitar o acesso da farmácia em alguns momentos e da vacina em alguns momentos, porque o mesmo técnico de enfermagem que faz a vacina de manhã atende a farmácia de tarde. Então, e a gente está com foco para resolver esse problema lá, para depois a gente passar para a questão da ampliação. Então, tem planejamento, é um planejamento que a gente tem para os próximos anos, agora isso para todos os centros de saúde. Só que depende um pouquinho da gente vencer esse momento agora da lei de responsabilidade fiscal e poder repor um pouco dos funcionários que a gente perdeu nos últimos... Faz 2 anos, por exemplo, que a gente não chama técnico de enfermagem. Para ter uma ideia, técnico de enfermagem e alguns outros cargos, a gente não tem nem concurso vigente. O Sandro está vendo a liberação da gente fazer concurso. Então, mesmo que hoje a gente tivesse liberação, a gente não conseguia chamar porque não tem concurso. Então, eu acho que para o ano que vem a gente vai estar podendo melhorar assim, e dar uma resposta mais concreta e esse ano ainda resolver essa questão dos técnicos lá. A questão do CAPES 3, que foi falada, a gente tem um plano já há alguns anos de abertura do CAPES 3, você deve ter acompanhado já isso, né? A gente era para já ter aberto o CAPES, a gente recebeu um recurso do governo federal para a construção, a ideia era usar o segundo andar lá da UPA Continente para fazer a abertura do CAPES 3, isso não aconteceu até hoje, porque o ano passado a gente entrou nesse problema orçamentário da crise, não tem condições. O CAPES 3 é um serviço que prevê a atuação 24 horas, então é um serviço um pouco mais caro, vem um recurso um pouco maior do Ministério, mas o recurso do Ministério ele cobre em torno de 50%, 60% do recurso total, e o município tem que botar os recursos próprios, e o recurso próprio basicamente é recursos humanos. E tendo a lei de responsabilidade fiscal também, a gente não está conseguindo fazer a contratação. Mas está planejado, está tudo estratificado, equipamentos até já estavam comprados, então a gente precisa, a mesma coisa, vencer a questão da lei de responsabilidade fiscal para poder estar abrindo o serviço. Tinha mais alguma pergunta? Não, agora o vereador Lino, a respeito dos exames, a gente não pode contratar o laboratório direto, a gente tem que fazer uma chamada pública. Só explicar a questão dos laboratórios. Eu só queria deixar uma coisa clara, que não são, a gente quando fala assim que não está conseguindo contratar os exames, o que a gente tem dificuldade não é exame laboratorial, por exemplo, exame de sangue, essas coisas a gente não tem problema, tem 18 prestadores. A gente não consegue, principalmente os exames de imagem, por exemplo, tomografia e outros exames que tem poucos prestadores no município, e eles mesmo, entre eles como tem um volume grande também de particular e outras coisas, eles dão prioridade à plano de saúde, eles dão prioridade para os outros, e acaba fazendo um jogo para forçar a gente também a pagar mais. Mais ou menos isso. Então, Sandro, aí acabo não participando. Esse é o problema. Esse é o problema. E quanto aos medicamentos, esses 7, 8 medicamentos que está faltando na rede, nós mal homologamos a licitação e o laboratório, o fornecedor já pediu o reequilíbrio financeiro e a gente não permitiu isso, né? Ele mal assinou o contrato, ele já queria o reequilíbrio financeiro. Então, por que botou aquele preço na licitação, né? Não, para ganhar? Então, assim, a gente revogou esses 8 itens e estamos relicitando. Ok? É isso que estamos fazendo. Obrigado, secretário. Estamos multando a empresa que fez isso. Bom, eu vou passar então agora a palavra para os vereadores para fazer as suas conclusões finais e encaminhamentos. Vereador Lela, o senhor é o primeiro, vereador Lino é o segundo. Após a gente vai fazer o encerramento e encaminhamentos. Bom, presidente, eu quero só reiterar aqui os encaminhamentos que eu já tinha solicitado a Vossa Excelência, que através da Comissão de Saúde possamos aqui urgentemente marcar uma reunião com o prefeito, uma audiência com o prefeito e o secretário de Saúde, junto do Conselho Municipal de Saúde, para que possamos, até a Câmara participando, né, a comissão, e que possamos aí, através de um diálogo, estabelecer realmente o compromisso até o final do ano de que a gente possa retomar aí o orçamento que foi aprovado no ano passado, repito isso, não é uma peça fictícia,
e os recursos foram orçados, existe esse recurso, e precisamos que, para fazer política pública da saúde, só se faz com dinheiro, com recurso. E esse dinheiro é da população, temos que devolver em serviço público de qualidade. O mais breve possível essa reunião, eu tenho certeza que Vossa Excelência vai se debruçar já imediatamente para que a gente possa, na segunda-feira, já em plenário, ter essa data aí, junto com o prefeito. E também apresentar esses dados aí, pedir para que a secretaria pudesse se fazer presente, eu acho, na segunda-feira, presidente, e até mesmo solicitar à mesa diretora da Câmara que a gente pudesse abrir uma exceção na abertura da sessão de segunda-feira para apresentação dos dados, dos números, para que todos os vereadores, 23, saibam dos números que estão sendo apresentados até agora, para que nós possamos aqui cobrar do Executivo, a gente possa ajudar, possamos aqui, através do diálogo também de Legislativo e Executivo, achar uma solução o mais breve possível, porque a saúde não pode esperar. E aqui, eu já estou solicitando até minha assessoria, para que levante os números dos últimos 15 anos. Eu não acredito que a gente tenha tido um percentual tão baixo de investimento na saúde como está tendo esse ano. Pelo menos o que eu lembro, desde a época do falecido Dr. Cândido, que era o secretário de saúde, eu não lembro de um número abaixo de 17,5%. Nós estamos aqui vendo um número apresentado com uma estimativa provável até o final do ano, chegando aí a 14,7%, abaixo do mínimo constitucional. Então, é grave, é dramática a situação da saúde também no município. Eu venho na Câmara aqui mais de um mês, pegando pesado com o governo do Estado, por conta Vossa Excelência são testemunhas disso, por conta do desleixo do Estado, do governo do Estado, com a saúde no município de Florianópolis. O CEPOM, o Hospital Infantil, o Celso Ramos, quem entra lá dentro vê uma situação assim, parece uma situação de guerra. E as pessoas estão sofrendo muito. E vai piorando cada vez mais. E o que eu estou vendo aqui é que nós estamos chegando no município, nós estamos empurrando pela irresponsabilidade de todos nós temos que ser responsáveis disso, nós temos que ser responsáveis e tomar a frente desse problema agora. Nós não podemos deixar que a municipalidade também chegue a beirar o que o Estado está fazendo já no nosso município. Então nós temos que, peço Vossa Excelência, que é muito atenciosa, tem um mandato muito pleno dentro da Câmara de Vereadores, que possa tomar a frente dessa situação e a gente possa estabelecer realmente as metas serem alcançadas através do Executivo. Obrigado, vereador Lela, pela ilustre das palavras. Vereador Lela, de fato, sou testemunha ocular, repórter dos fatos, que no último mês subiu à tribuna dezenas de vezes para relatar a situação do CEPOM, do Hospital Joana de Guzmão, sempre muito enfático. De fato, vereador Lela, não podemos ir em cascata chegar ao município que já ocorreu no Estado e em outros estados, né? Mas a situação hoje, não de enfrentamento que essa audiência pública me apresenta, mas sim de construção, ela me dá um norte muito mais esclarecedor de que todos aqui estão imbuídos em buscar tirar recursos da onde para botar na saúde, né? Isso é o fato, é isso que vai acabar acontecendo, mas o não enfrentamento, o Marcão, como eu já falei, e mais uma vez ressalto na sua liderança, a posicionamento democrático e republicano, eu acredito que é o que fará a construção. O vereador Lela, como vereador atuante, coloca muito bem, e de forma educada, mas, sobretudo, construtiva. Vereador Lino Pérez, suas conclusões finais e encaminhamentos. Eu quero parabenizar aqui a qualidade das reflexões e as ações práticas desta audiência pública, porque ela está, aparentemente, com menos número, uma quantitativa, mas de alta qualidade, porque está aqui os representantes do Conselho Local de Saúde, que, aliás, tem dado uma lição enorme para os demais conselhos, de como devem lutar. Claro que aqui está em risco a vida, então não tem como adiar isso, né? Na área da cultura, eu sou lutador da área da cultura, aliás, quer dizer aqui que a gente não pode estar em todas as áreas ao mesmo tempo. Nosso mandato acompanha, né? Aliás, eu brigo muito com o meu mandato, que o pessoal da saúde não dá para entrar, tem que acompanhar os outros. Eu quero me meter, mas não, eu já quis me meter nessa área mais a fundo, mas outras áreas estão entrando, eu sou da área da arquitetura do urbano, enfim, né? Mobilidade urbana, os temas centrais para a cidade. Mas eu quero colocar aqui, que aqui é altamente pedagógico, eu não sabia disso, que é os mais mobilizados do Brasil, viu? Porque a questão orçamentária, e eu reclamo muito do Constâncio, de que aquelas discussões ficam muito abstratas com aqueles números lá, que a gente não consegue descer.
E o conselho local aqui, como ele fica batendo, porque ele sente problema na ponta, isso não tem como. A dor, né, ela é um acusador de qualidade, negativamente. Então, obriga como é que chama, os conselheiros a ficar em cima, detalhando isso. Então, isso é interessante, isso para o dia 26, isso serve para os demais conselheiros de outras áreas entrar com meio de profundidade. Então, aqui nós temos uma espécie de vanguarda dos conselheiros, está aqui. Né? Então, eu queria colocar, só detalhando um pouquinho mais, porque eu vou falar com o prefeito, tá? Eu não estou muito confiante na questão do prefeito, você quer saber? Porque aqui, no final, ele vai bater, depende de como é que você chega no prefeito, ele vai, bate e volta aqui para o Sandro. Ele fica dando em círculo. Né? Então, cuidado com isso aí. Então, eu acho, dia 26, Marcão, para ter mais conselheiros, nós temos que detalhar essa pauta para poder ter compromisso efetivo lá com o prefeito. Porque senão ele joga para o Sandro, olha para o Sandro, não dá constância, não dá, e fica tirando. No final, ele enrola. Desculpa, não é para enrolar, no sentido, como explicar, ele não domina os números, ele tem os assessores e começa dando girando, entendeu? Então, nós temos que precisar isso, viu, Marcão? Para poder, dia 26 é central, para poder ir para o prefeito. Então, aí eu quero colocar aqui a questão, bom, das emendas, acho que é um mutirão, nós estamos fazendo por fora, emendas dos vereadores. Eu acho que quanto mais vereador colocar, melhor lá, os 40 mil, que pega equipamentos, né? Que pega uma parte do item, isso aí por fora. Mas a questão que vocês colocam aí, eu queria aqui com o Sandro, que ele colocou interessante, eu estou querendo saber mais a fundo ainda. Porque aqui, ó, o pessoal do Lário Sulimar, né, o Tina aqui, né, o Edson, essa turma toda aqui, ó, eles foram no poço, ó, falta isso, detalhando. Mas na outra ponta, vocês, bom, tem que fazer esse diagnóstico também, com essa precisão, em todo o centro de saúde. Em todas as UPAs. Então, colocar essa radiografia, assim, transparente, fatou ali, como é que é, aquele ali foi, né, como é que é, a gestante. Mas é um fato que tem que levar. Mas olha o rolo. Então, o problema é na gestão, não é no orçamento. Então, nós temos orçamento, temos gestão, fiscalização e tem problema de pessoal. 5. Vocês colocaram 5, pelo menos. E às vezes está tudo misturado, esses itens. Então, é interessante mostrar para o dia 26, para poder. Isso aqui, lá que o Alil falou, 47 servidores, 26 não foram trabalhar. Pô, como é que é isso? Bom, então, vamos discutir isso mais a fundo, que o presidente está, o Fábio está preocupado. Então, tem que detalhar isso tudo para ver onde a gente está navegando, entendeu? Então, isso é importante, o dia 26, aqui o nosso secretário, pudesse colocar esse diagnóstico profundo, para poder cobrar onde está cobrando, entendeu? Porque senão até o governante ele enrola. Não é que lá e no sentido inverso também. A pessoa está caindo num ponto e é outro, entendeu? Então, isso eu queria que pudesse, um encaminhamento, para esse dia 26, ter mais ainda, isso aí que o senhor falou aí, onde é que está? Eu queria ver por escrito isso, para a gente, para poder trabalhar. Com relação ao Marcão colocou, que não é ele está colocando desde o plano da conferência, o Marcão, o PL está propondo o seguinte, um escalonamento, isso é um PL, que vai aos poucos, certo? Para chegar aos 25%, 23%, 25%. O outro colocar, então 2%. Mas quando não colocasse, falasse, não colocasse. Aí entre nós aqui, ó, que você diz o seguinte, nós temos tem vários acumulativos, tá? Tem os passivos da gestão anterior para cá, que de fato justifica grande parte do nosso problema, não justifica tudo, porque talvez o problema atual também. Tem um acumulativo que vai mensal, isso aí que você falou e não escapou no PL. Então, como é que a gente pode fazer? Vamos supor, 25%, 2% ao ano, é isso que você falou, né? 2 mais 2, não é escalonado. Mas você falou uma coisa interessante, você não, vocês todos, que não dá para, cada vez que você deixa, vamos supor, está tudo em 11%, no final coloca 40%, em dezembro você matou. Não matou, porque já matou, problemas que vai se perdendo ao longo do tempo, ao longo do mês. Então, qual é um PL, não sei se é PL, projeto de lei que pudesse entendeu? Manter esse patamar, e senão o governante fica, bom, vou botar 11 aqui, jogo para outro lugar, e para na frente lá eu jogo para a saúde de volta. Só que a saúde tem um efeito que chama isso destruidor, não sei como chamar isso, não dá para recuperar mais. Então, esse PL, não sei o que pensar, recuperação de dano, vou aqui, ó, dano. Então, presidente, vamos pensar nesse terceiro PL aí, que como é que podia evitar isso, senhor secretário, junto, um mecanismo para evitar essas perdas que não tem como recuperar mais, dos 2% que tu falasse aqui anual. Então, esse é o ponto que eu queria colocar. E o último é o seguinte, o transporte da saúde mental lá, Valdivino, saúde mental, certo? Mas o pessoal veio aqui na Câmara, invadiram alguns gabinetes, aqui o meu também, e conseguiu falar lá embaixo com o prefeito, que disse que ia atender, viu, o Sandro?
Ele disse que atendeu, o prefeito não atendeu, tá? Lá embaixo. E é o pessoal do HIV, das doenças, vamos dizer, palavra meio feia, né? Contagiosas. Como é que chama? Eu sei que só é 10% do lado da assistência social, mas aqui, já não dá para desamarrar da outra. É os transportes também para esse pessoal que tem doenças, entendeu? Que não pode, que não tem grana, pô, tem que deslocar do Pântano do Sul para cá e tem que pagar transporte. Então, além do pessoal de saúde mental, tem esse pessoal do HIV, tem outros, tem uma série ali, que no pacotão lá de janeiro cortaram fora. Então, é importante trazer no trem lá do Valdivino, que é a saúde mental, esse pessoal que também está com problema de não ter acesso por não ter dinheiro para pagar transporte. Então, esse é outro ponto que eu quero aqui só adicionar. E nós temos que chegar a um plano de emergência, porque isso aqui tudo é plano de emergência. Até regularizar. Eu estou confiante que o ano que vem vai baixar. Então, eu estou até confiando no esforço do atual gestão. Mas agora nós estamos no plano de emergência, que é de guerra. Então, é isso que é importante, dia 26. Quais os mecanismos para evitar, para dizer para o prefeito Jean, aqui, bota aqui, tira aqui, coisas concretas, porque senão gira. O giro do, sabe aquela coisa, já sabe, né, que escapa. Mas é isso, essa é a minha contribuição. Né? Obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Lila. Só fazendo aqui para completar aí, eu estava só lembrando que os últimos 4 anos eu tive a oportunidade de ser vereador aqui, acompanhei muito de perto, dentro da gestão do ex-prefeito César Souza Júnior, ele fez por decreto alguns contingenciamentos. Faço alerta aqui à Secretaria de Saúde que esse ano não teve nenhum decreto, não tem nada. Os números estão aqui, eles estão diretamente indo contrário à lei orçamentária anual e à lei de diretrizes orçamentárias, sem decreto nenhum de contingenciamento, sem nada. É um alerta muito grave ao Executivo. Tá? Então, só que se vocês olharem o ano passado, a quantidade foram 2 ou 3 decretos de contingenciamento, que resguardou até o Executivo, que foi ele tem que apresentar o porquê que está contingenciando, tem que formalizar tudo aquilo ali, e não tem nada até agora. Então, só para que a gente possa acrescentar aí a audiência pública. E que a gente também gostaria de pedir que pudesse fazer uma força-tarefa dentro da Secretaria de Saúde, junto da Secretaria de Fazenda e Receita, para que, ao encaminhar a peça orçamentária desse ano, que nós vamos avaliar em breve agora na LOA, que a gente não possa ter um Ctrl-C, Ctrl-V, como todos os últimos 4 anos a gente viu aí que era de um ano, pegava, copiava, mandava para cá e a gente acabava discutindo, tentava corrigir alguma coisa. Aí alguns vereadores recebem a pecha de que é porque a oposição está querendo mexer ali e não é para mexer e não aprova a emenda. Então a gente quer evitar esse tipo de desgaste, presidente, e a gente precisa ter, principalmente por conta da lei orçamentária do ano passado aprovada, que não está sendo aplicada esse ano. Então a gente não quer que aconteça de novo de via a lei orçamentária baseada no que já tem dos outros anos, sem realmente apontar para o futuro, né? Então a gente pede para uma atenção aí específica da Secretaria de Saúde junto à Secretaria da Receita. Era isso, presidente. Obrigado, vereador Leila. Obrigado, vereador Lino, pelas suas considerações. Vereador Lino anota tudo, não passa nada. Esse caderno dele é um tesouro, é precioso. Vereador Lino tem ali a história das audiências públicas. Não precisa nem fazer ata, só basta assinar o livro do vereador Lino. Aliás, o vereador Lino é o vereador que mais participa de audiência pública, pelo menos eu sou presidente de uma comissão, o vereador Lino, em todas as comissões, em todas as audiências que eu presido, ele está do meu lado. Eu vou mostrar, faço questão com o vereador Leila mostrar o pergaminho do vereador Lino, que conta toda a história da Câmara de Vereadores dos últimos anos. O vereador Lino é um vereador extremamente combativo. Senhor presidente, é um toque que eu tenho, não tem jeito. É um vereador extremamente organizado e está sempre ao meu lado aqui até um desabafo eu faço, está sempre ao meu lado nas audiências públicas. É sempre um prazer ter o senhor ao meu lado nas audiências públicas, às vezes mais trágicas, mais sérias, mas o senhor sempre traz, às vezes, um toque sempre de seriedade, mas um toque de humor tradicional da sua pessoa. É muito gostoso ver o senhor na tribuna, às vezes o senhor alegra a nossa sessão, saiba muito bem disso. Bom, senhores, eu quero agradecer sobremaneira a presença de todos. A nossa assessoria anotou todos os encaminhamentos que serão passados ao presidente da comissão, o vereador Dalmo, e na nossa reunião de terça-feira serão deliberados. Com relação à reunião com o prefeito, a assessoria me passou que o vereador Dalmo já fez o contato com o prefeito e com a liderança do governo, o vereador Catume, para esse agendamento.
Então, uma das demandas já foi tratada e já foi encaminhada. Segunda-feira, eu não sei se a Prefeitura vai poder estar presente, vereador Lela, mas eu já solicitei que a assessoria encaminhe para todos os gabinetes o material postado hoje nessa audiência, para que todos os vereadores já tenham ciência da situação e dos números. Os números não mentem. Eu não tenho dúvida que os 23 vereadores, independente base, vereadores que são de oposição ou vereadores que se dizem independentes, se preocupam com esse número, né? E mais do que isso, o vereador Lino ele trouxe várias situações emergenciais, que são de momento, mas eu me preocupo com as situações, além de emergenciais, as situações de futuro. Que legado a gente vai dar, né? Eu me preocupo muito com o dia depois da manhã, né? Nós estamos preocupando em pagar a conta desse ano, eu estou me preocupando em pagar as contas dos próximos 10 anos, né? E eu me preocupa muito que legado que vai se deixar para a cidade. O que a gente quer deixar para a cidade na saúde do município, né? Eu sei que tem várias ações que o prefeito Jean Loureiro aplicou, como o próprio Alô Doutor, ou a diminuição de filas da saúde, e eu conheço muito bem esse projeto, porque fui conhecer em Canadá e em Portugal como acontecia, e aqui em alguns planos de saúde particulares no Brasil. Então, eu preocupo, além das ações emergenciais, acho que a gente também tem que trazer para o debate qual é o legado que a gente quer deixar para a cidade, o que a gente quer para os próximos 2, 3, 4, 5 anos, para que a gente não continue sempre discutindo o final do ano. E a gente consiga olhar a saúde com um futuro um pouco mais longo. Acho que isso é responsabilidade da administração em deixar legado. Mas, igual, eu quero parabenizar a audiência que a gente fez hoje, na liderança do Marcão e de todas as lideranças de conselhos locais de saúde e conselhos municipais de saúde. Eu não tenho dúvida que não o embate neste momento, mas sim agregar forças e união, porque o nosso objetivo é o mesmo. Não tenho dúvida que todos os vereadores e o Executivo também quer isso. Eu acho que é por isso que o Conselho Municipal e os Conselhos Locais de Saúde têm uma situação tão fraterna e ainda tão republicana na relação, porque vem em ambos os lados a necessidade e a vontade de construção. Eu preciso fazer um convite a todos vocês, já fiz no plenário, lembrar a todos que esse mês de setembro é o mês do Setembro Verde, que é o mês da campanha de prevenção ao câncer de intestino e ao colo de útero e ao câncer de reto. E eu faço questão de falar aí na Comissão de Saúde e na sessão, porque a minha mãe faleceu de câncer de reto, nós descobrimos 1 ano depois, ela acabou falecendo, e sei que se ela tivesse feito a colonoscopia, quando ela, a partir dos 40 anos, ou a partir dos 50 para alguns homens, se tem casos na família um pouco antes, se ela tivesse feito o câncer de reto dela, o pólipo não tinha virado um câncer, e de fato ela não tinha falecido, né? Por isso faço questão de divulgar a colonoscopia aos 4 ventos onde eu vou, e o incentivo, porque eu sei o que é passar um tratamento de câncer com alguém próximo, eu sei quanto duro é, e sei que os números não mentem, e sei que a colonoscopia ela reduz em muito, não vou dizer o número para não ser mentiroso, mas eu sei que reduz em muito a possibilidade de transtorno de transformar num câncer. Então, Setembro Verde, pessoas que já têm casos na família, ou pessoas, homens a partir dos 50, ou mulheres a partir dos 40, façam o exame, não deixem de fazer. As mulheres são mais comuns de fazer, os homens são mais relutantes, às vezes com um preconceito bobo. Só que quando eu relatei na tribuna, vereadores, na última sessão, três homens da tribuna do nosso plenário, sendo funcionários da casa e vereadores, vieram conversar comigo, dizendo que já fizeram, encontraram o pólipo e retiraram o seu pólipo e não transformou em câncer. Então, faço questão de divulgar. Mas, enfim, parabéns para todos os envolvidos, continuemos irmandados na busca da solução. Secretário, obrigado pela exposição, por vir aqui mostrar e apresentar os números. Espero que nessa próxima audiência, que já está convocado, a gente tenha números melhores para apresentar, ou, se não tivermos números, que tenhamos soluções para que a gente chegue nesse número. Obrigado pela presença, obrigado técnica da casa. A casa sempre está de portas abertas para o diálogo, para a construção de ideias para a cidade, mas, sobretudo, de forma republicana, de forma democrática e de forma educada. Obrigado pela presença de todos.